Olá, caros amigos do programa Passa a Bola, o programa desportivo da Rádio Transforma, que vocês sabem aborda todas as incidências, nomeadamente no futebol, que decorreram durante a semana. A semana começou com 2 jogos para a Taça de Portugal. Um era um derby nacional, o Sporting Benfica, e o outro era ainda os quartos de final. O Porto ia acabar, portanto, o jogo tinha sido interrompido aos 20 e tal minutos, ia fazer o restante minutos que faltavam. O Porto acabou por começar muito mal, mas acabou por vencer o Santa Clara e apurar-se para as meias finais, que vai jogar com o Vitória de Guimarães. E o Sporting ganhou ao Benfica por 2-1. Penso que justamente, Fernando Jorge, o que é que tens a referir sobre os jogos do Santa Clara e, nomeadamente, do Sporting Benfica? Bem, olá para ti, olá para o Diogo e para os ouvintes que nos vão acompanhar. Relativamente ao jogo do Santa Clara com o Porto, era esperado que o Porto passasse esta eliminatória, mesmo com o adiamento do jogo e os minutos que faltavam para acabar. Mas mesmo. O Porto começou muito mal. O Porto, claro, distraiu-se. Sofreu um gol logo na primeira jogada. Praticamente a começar o jogo. A vida. Exato, o Porto sofre um golo, mas o Santa Clara depois não soube aguentar o ímpeto do Porto e o Porto ganhou bem. É de lamentar que este jogo tenha sido adiado, porque não havia condições na altura para o jogo ser realizado e não havia necessidade nenhuma, mas mais uma vez a gente aqui, a Federação e a própria Liga, empurra as coisas com a barriga. E estamos a falar em indivíduos que ganham acima daquilo que deviam ganhar pelo seu mérito, que não é nenhum. E, portanto, era um jogo que não havia necessidade, como se costuma dizer, de ser realizados estes minutos. Já se tinha feito este jogo, provavelmente, ou em condições normais. O terreno estava bom, como toda a gente viu, e, portanto, o Porto naturalmente passou à fase a volta seguinte, na segunda parte. E muito bem. Relativamente ao outro jogo... Acha justa a vitória do Sporting? Sem dúvida. O Benfica levou além de um banho de bola que não se notou muito, porque a parte final é a que fica perante nós todos, não é? Nós, quando estamos a assistir a um jogo, pode até haver um massacre em 70 minutos ou 80 minutos, mas nos 10 minutos finais, se a equipa empatar, a equipa que está a ser massacrada empatar ou até ficar ali muito próximo de ganhar o jogo, é o que conta. As pessoas esquecem-se dos últimos 70 minutos, vão estar para trás. Este Benfica é um Benfica muito diferente, é o atual campeão, é um Benfica muito diferente do ano passado, não se consegue identificar em tática, fio de jogo, anda ao sabor de um treinador burro e teimoso. Este faz uma gestão ruinosa para não ferir os egos de alguns que jogam quase sempre, Di Maria, João Mário, Cochu e Otamendi. Por isso o tapa-buracos, Ausner, é precioso, joga em qualquer lugar e só falta ir para a baliza. Já não há de demorar muito. Até atendendo ao jogo de ontem do Trubinho. Quando muda é discutível porque é só para satisfazer alguém ou alguma coisa. Para mim, Rafa, João Neves, António Silva, Florentino, deviam ser os mais indiscutíveis no plantel do Benfica. E porquê? Porque comprovaram isso ao longo da época passada. E estão lá. Agora, em contraciclo, faz o sacrifício de 3 jogadores de ataque, Artur Cabral, Marcos Eduardo e Tengsted, que juntos custaram mais de 50 milhões. Ainda mais difícil de aceitar é contratar 3 defesas esquerdos nesta temporada, Jurasek, Carreras, mais um manco vindo novamente do Paris Saint-Germain, tipo Draxler, embora jogasse noutra posição. Sim, vai dar. E jogar com adaptados. Tendo ainda no banco bons jogadores e alguns de grande futuro, Tiago Gouveia, Neres, Rolaiser, Prestiani, Tiago Araújo, etc., com este futebol irritante para os adeptos benfiquistas e sem nexo, praticando uma gestão danosa, misturada até agora com uma alta dose de sorte, que é o que temos dito aqui em todos os programas. Não é por acaso que pusemos a semana passada no meu coisa, com golos, mas mesmo assim, exatamente, com golos e bolos se engana aos tolos. Será que Roger Smith irá continuar no Benfica, mesmo que ganhe este ano? Penso que nem ele acredita nisso. Em termos do Fábio Brice, fez uma arbitragem normal, em termos disciplinares não esteve grande coisa, é o normal dele, porque é um árbitro fraquíssimo, não é? Ia apontar um penalti sobre o Edwards, que toda a gente viu na televisão, nem sequer era preciso VAR, que é escandaloso. O que o safou foi a intervenção do VAR, com o Gil. Há um lance também daquele golo ao Di Maria, que é anulado, é um lance discutível mesmo com a intervenção do VAR. E porquê é que eu vou dizer discutível? Porque já temos aqui 2 situações, até há fotografias que rolaram
nos meios sociais e na net, em que algumas equipas marcaram golos exatamente iguais, até com mais gente à frente do guarda-redes, e os golos foram validados. Portanto, este só tinha praticamente o Tankstead, que estava realmente em fora de jogo, mas ainda tinha visibilidade do guarda-redes para defender a bola. Sim, portanto, o que fica no cômputo geral é aquilo que eu disse. O Benfica podia ter perdido por mais. O Sporting é aquela máquina a jogar a bola, independentemente de jogar o A, o B, o C ou o D. Eles estão afinados, sabem o que fazem dentro do campo, e o Benfica é uma manta de retalhos que manda seus jogadores lá para dentro, evidentemente para jogar, como eu disse aqui, para jogar aqueles indivíduos que o treinador acha que devem jogar sempre a tempo inteiro. E esses são os piores. E é o cancro do Benfica, começando por ele e por estes jogadores que não têm ninguém para jogar indiscutíveis no Benfica. O Porto nos Açores começou por dar de avanço, depois deu a volta e continua candidato a vencer a Taça de Portugal. Sobre o Sporting, queria que me dissesse se foi um resultado escasso ou se o resultado traduz o que se passou dentro das 4 linhas. Sim, olá a todos e obrigado por acompanhar o nosso programa. Relativamente ao Porto, eu alertei na semana passada que o Santa Clara é uma boa equipa, vai em primeiro na segunda divisão. Seria um jogo complicado para o Porto e o Porto entrou logo com o pé esquerdo no jogo, porque o jogo começou aos 27 minutos e aos 28 minutos o Porto já estava a perder 1-0. E, portanto, houve ali uma certa expectativa, porque o Porto muitas vezes, quando se encontra a perder, tem muita dificuldade em dar a volta ao resultado, mas felizmente isso aconteceu, porque o Porto depois começou a trocar melhor a bola, a criar ocasiões de perigo e chegou aos 2 golos de forma natural, se bem que depois no final do jogo sofreu um bocadinho, porque o Santa Clara teve lá oportunidades para marcar o gol do empate e o Porto também, com alguma sorte, manteve a vantagem e passou à próxima fase muito bem, e fico satisfeito porque o Porto é um clube que tem muita tradição na Taça de Portugal e deve sempre ambicionar conquistar a competição. E o próximo jogo com o Vitória de Guimarães, ou portanto os próximos 2 jogos com o Vitória de Guimarães vão ser 2 jogos muito complicados e vão ser 2 jogos também interessantes de acompanhar. Relativamente ao Sporting e ao Benfica, respondendo à tua pergunta, Rui, eu acho que foi um resultado muito escasso, tendo em conta o que o Sporting fez, principalmente na primeira parte, porque na primeira parte foi avassalador, dominou completamente o Benfica poucas ocasiões criou. Nem rematou. Exatamente, e portanto o Sporting mostrou o seu poderio, e também jogar em casa com a força dos seus adeptos, intimida muito o adversário, e portanto marcou os golos. O Benfica na segunda parte equilibrou mais as coisas, começou a tentar implementar mais o seu jogo, começar a trocar melhor a bola, e realmente o Sporting abrandou um bocadinho o ritmo, se calhar estava convencido que o Benfica não teria argumentos para marcar golos. Tudo indicava que sim. Até porque o Sporting tem sido muito consistente na defesa esta época, e depois mais um lance assim, de gênio tirado da cartola do Di Maria, que já nos tem acostumado a isso esta época, este ano, portanto com aquele cruzamento que foi bem gol, limpa praticamente a defesa toda do Sporting, e o Orsnes isolado foi só encostar, e o jogo fica assim manchado por aquele lance que daria o 2-2 ao Benfica, que é interpretativo, é muito interpretativo. Muitas pessoas dizem que devia ser anulado, muitas pessoas dizem que devia ser validado. A realidade é que o Frank Israel, portanto o guarda-redes do Sporting, atira-se com o intuito de defender a bola, portanto não se sente que o Franco Israel foi prejudicado pela intervenção do Tankstead no lance, e portanto partindo desse princípio, e realmente que o Tankstead não tapa a 100% a visão do Franco Israel, eu considero que talvez o golo devesse ter sido validado. Contudo, se fosse validado, é que vai de encontrar aquilo que o Jorge disse, que se o golo fosse validado e se o resultado tivesse sido 2-2, faria com que fosse esquecido a pobre exibição, a exibição até mesmo miserável do Benfica contra o Sporting. Sim, miserável, pode ser dito. O Sporting agora tem em vantagem para o segundo jogo, portanto para o jogo na Luz, e eu creio que o Benfica, apesar de jogar em casa, vai ter muitas dificuldades para ultrapassar o Sporting. Já teve quando foi o jogo para o campeonato, que só ganhou o jogo naqueles minutos finais. E se o Sporting for para esse jogo a 100%, sem jogadores lesionados, porque vê-se que há muitos jogadores que estão a apresentar fadiga muscular, se o Sporting for a 100%,
o Benfica terá muitas dificuldades. A semana desportiva continuou com a Liga Betclic, em que encerrava um jogo grande, um Porto-Benfica, em que o Porto jogava as fichas todas para se manter com ambições de vencer o campeonato. E arredondou numa goleada e que dá aso à frase da semana, que é: este treinador ou é burro ou está a fazer de propósito para ir embora. Roger Schmidt realmente repetiu o mesmo 11, embora com a nuance do Tengsted na frente, mas com aquele meio-campo tenrinho que o Porto devorou com muita facilidade. Fernando Jorge, estás comigo convencido que o treinador está a fazer de propósito para receber a indemnização de 2 anos em que Rui Costa lhe renovou o contrato, toda a gente agora percebeu muito prematuramente? Bem, infelizmente toda a gente agora provavelmente subscreve aquilo que eu já disse aqui há consideravelmente bastante tempo aqui no Passa a Bola, há meses. Costumamos adivinhar estas coisas, não é? E não somos só nós, são outros comentadores e tudo. Relativamente a este jogo, é para dizer exatamente isso. O Roger Schmidt anda a brincar e a afrontar, que isto não é mais grave, os adeptos benfiquistas, que percebem de futebol, comentadores igualmente e jornalistas também. Só quem nada percebe de futebol. Mas como o Benfica até aí em primeiro lugar e com 9 pontos de avanço, é que acha que é um grande treinador. E muitos benfiquistas. Não é. E não fosse a sorte pura, nos clássicos já teria tocado o sino e a Santa Trindade. Vamos analisar a equipa que apresentou o Roger Schmidt no Estádio do Dragão, com 9 pontos de avanço. É preciso frisar isto. E a equipa mais cara dos últimos 15 anos ou mais. E a equipa mais barata do Sérgio Conceição nestes últimos 7 anos, e continuo a dizer a equipa mais fraca para mim, não se notou dos últimos 7 anos, mais fraca. Lateral direito, aqui é que é o grande erro do Roger Schmidt. Lateral direito, Ausners, em detrimento do Bá. O titular, que agora era o titular, andou a pedir que voltasse da lesão, voltou e já o colocou no banco. Não nesta coisa, porque o Bá, segundo ele diz, ou segundo diz lá o departamento médico, o Bá lesionou-se. Mas esqueceu-se de complementar e de dizer às pessoas, para ser honesto, que andou a treinar com o Ausners à direita. Portanto, o Bá, mesmo que estivesse bom, não ia jogar. Portanto, ele ia apostar nesta equipa que apostou. O lateral esquerdo, Morato, mandou embora Ristic, Jurasek e agora Carreras. Última aquisição de inverno, também não serve. Médios, João Mário, o afilhado, joga sempre. Uma nulidade total. O homem que desarma com os olhos e nunca se magoa, pudera. Cochu, a super aquisição para 25 milhões de até agora, um fiasco, quase sempre titular. Di Maria, o jogador acima da média, sem dúvida, mas já com 36 anos, joga quase todos os jogos e o tempo todo, não pode nem devia. Tengsted, o goleador, é para rir. O melhor avançado para este treinador, 14 milhões. Comprou mais 2. Artur Cabral, 20. E Marcos Leonardo, 20. E Musa, o mais barato, era o que marcava mais golos. E a suplente entrava aos bochechos. Portanto, moral da história. E resumindo, este jogo da parte do Benfica está no título que elaborei para hoje, no Passa a Bola. Quanto ao Porto, mantenho que é a pior equipa dos últimos 7 anos de Sérgio Conceição e que aproveitou, e bem, o desnorte deste treinador. E ia-me esquecendo, andava a achar estranho o Trovinho estar já a ser considerado acima da média, hoje provou a sua categoria com 3 frangos. Já tinha dado 1 contra o Sporting, para a taça. Com esta derrota, e tendo a lembrança que o ano passado, com 10 de avanço sobre o Porto, nos últimos 5 jogos, perdeu 8 pontos. Ainda é possível ao Porto sonhar com o segundo lugar. O primeiro está bem entregue. Portanto, com este treinador, o Benfica não irá a lado nenhum. Tem tido a sorte, conforme eu disse aqui, ou escrevi aqui, tem tido a sorte dos jogos. Consideras então que ele, ao fazer esta constituição da equipa, este modelo de jogo, será com a intenção de possivelmente o Benfica chegar à frente e ele ir embora com uma imunização e já não continuar? Eu já disse aqui, Rui, a ser reparado, que eu já disse aqui que este treinador, mesmo que ganhe, não fica no Benfica. Isso tenho quase a certeza absoluta. Agora repara numa coisa. Este treinador
só pode andar a brincar com o futebol. E há aqui uma coisa que as pessoas não podem deixar de escapar. Não é este treinador que faz as substituições aos 69, aos 70 minutos, aos 80, aos 88, que mete avançados de 20 milhões a 3 minutos do fim. É. Porque é que ele ontem foi ao banco muito rápido? Porque ele sentiu, portanto, ele treinador é, mais do que eu, de certeza absoluta. Portanto, sai a fazer de propósito, porque ele sabe muito bem os erros que cometeu. Porque ele tirou logo os jogadores e começou a pôr os jogadores nos seus devidos lugares. Menos um, que é o seu João Mário. E até vou relembrar aqui, a quem viu o jogo como eu, não no Dragão, mas pela televisão, um episódio caricato. Quando eu vejo um João Mário, lateral do Porto, a correr com a bola cerca de 90 metros e um Cochu atrás dele, sem bola, a não o conseguir apanhar, pois eu vou-lhe dizer que isso é uma vergonha para o futebol e para o treinador que coloca estes jogadores em campo. E porquê é que o Sr. Cochu joga? Porque o Sr. Cochu é uma das estrelas deste treinador e custou 25 milhões. E é um dos que tem que vir cá para fora. Porque já está, exatamente, já está dos últimos anos. E, portanto, o Benfica não vai a lado nenhum com este treinador. É tudo uma questão de tempo. Houve aqui uma provocação do Fernando Jorge, porque o Porto ganha por 5 golos de diferença e é aqui dito por Fernando Jorge que o Porto nada joga. Concordas com isso? Concordo que o Porto deixa algo a desejar em algumas exibições, mas quando joga assim contra equipas mais fortes, não tem desiludido. Temos o exemplo mais recente contra o Arsenal, que muitos benfiquistas diziam que a questão era saber por quanto é que o Porto ia perder, se era por 4, 5 ou 6, e quando fomos a ver o Porto ganhou. Contra o Benfica também vi muitos benfiquistas a dizerem que o Benfica vinha aqui ao Dragão praticamente cumprir calendário, porque o jogo já estava a ganhar antes de ser jogado. E vai-se a ver, o Benfica foi humilhado. Portanto, eu acho que falta uma certa humildade por parte dos benfiquistas. Mas achas que há um Porto bipolar? Há um Porto para os grandes jogos e há um Porto para aqueles jogos teoricamente mais fáceis, em que há, pelo menos da parte de Sérgio Conceição, o seu discurso nunca é de facilitismo, mas percebes que há algum facilitismo nos jogadores quando vai jogar a Barcelos, por exemplo? Sim. Acho que aí houve na parte final, pelo menos no lance do empate. Sim, eu acho que é questão de motivação, porque os jogadores para estes jogos são sempre mais motivados. Ou seja, um jogador do Porto motiva-se mais quando vai jogar contra um Arsenal, contra o Benfica, do que contra um Gil Vicente ou um Arouca. Mas acho que vai de encontro àquilo que nós temos vindo a falar, porque o Porto é uma equipa que precisa de espaço para jogar à bola. E nos jogos contra equipas mais fortes, equipas que são mais ofensivas, que atacam mais e que abrem mais espaço na defesa, o Porto, claro, que tira proveito disso e joga melhor. Agora, relativamente ao jogo de ontem, fez-me lembrar aqueles 5-0 do tempo do André Vilas-Boas, e até se formos a comparar os plantéis do Porto no tempo de Vilas-Boas e do plantel atual, é uma diferença enorme. E, portanto, o Porto ganhou 5-0, eu fiquei muito satisfeito enquanto adepto portista. Fiquei muito contente e acho que é a opinião geral que o Porto foi justo vencedor. Pensas que o Porto relançou-se na luta pelo campeonato, no mínimo pelo segundo lugar? Foi importante para o Porto ganhar, porque foi contra um rival direto e um dos maiores rivais do nosso campeonato. Sim, e principalmente para ainda conseguir lutar pelo segundo lugar. Pelo primeiro lugar vamos ver, mas principalmente pelo segundo lugar, porque é o lugar em que o Porto está mais próximo de alcançar. Claro. E acho que apesar da primeira parte não ter sido assim muito convincente do Porto, porque apesar dos golos marcados o Porto não estava a conseguir, estava assim meio trapalhão. Estava a ligar muito bem o jogo. Estava muito trapalhão, mas depois os golos foram ajudando, foram até dando confiança a alguns jogadores que eu continuo a dizer que acho que lhes falta alguma confiança. O próprio Galeno, o PP são jogadores que, se estiverem confiantes, jogam bem. E à medida que o Porto foi marcando golos, o Benfica foi cada vez desaparecendo mais. O Benfica já tem assim uma certa tradição que parece que vem sempre receoso jogar aqui ao Dragão. E, portanto, o Porto tira proveito disso, tira proveito da atmosfera, do ambiente que se gera no estádio. E o Porto foi... E para ti, quem é que foi o melhor jogador do Porto já agora? É difícil de dizer, mas gostei muito da exibição do PP e do Galeno, porque o Galeno tem sido fundamental. Foi fundamental contra o Arsenal, foi fundamental ontem contra o Benfica. E marcou 2 golos. Marcou 2 golos, portanto foram esses 2 jogadores assim que se destacaram mais, os mais importantes.
E o Francisco Conceição... No fundo foram os mais criativos. O Francisco Conceição é sempre aquele jogador que se calhar passa mais despercebido porque assiste mais, cria mais desequilíbrios na área ofensiva, na área do adversário. Que não passa nada despercebido, desculpa lá. É despercebido no sentido de golos, porque quem se destaca são aqueles que aqueles que marcam volume de jogo e de entrega, ele não passa nada despercebido. Sim. O melhor em campo só é o Galeno por ter marcado 2 golos e o Conceição, o Francisco Conceição não marcou nenhum. E o Francisco Conceição também se marcasse, provavelmente era o melhor em tirou campo. proveito do facto de Morato jogar a defesa esquerda, porque o Francisco Conceição é baixinho e rápido, Morato é alto e lento, portanto houve ali oportunidade para o Francisco Conceição. E o apoio de João Mário, uma vez que os médios do Benfica não acompanhavam os laterais do Porto. Agora, se eu fosse adepto benfiquista, eu sentiria-me humilhado porque foram 5-0 do Porto. Tudo bem que foi aqui no Dragão e tudo bem que é uma derrota e que apesar da derrota o Benfica continua à frente do Porto, mas temos que ver o histórico entre Benfica e Porto, temos que ver o significado destes jogos, o significado deste clássico, e acho que o Roger Schmidt teve muito mal no final do jogo em dizer que não pedia desculpa porque os jogadores não fizeram de propósito. Tudo bem que os jogadores não fizeram de propósito, mas temos que compreender o significado destes jogos, porque se fosse ao contrário, se fosse, por exemplo, o Porto a ir à luz e levar 5-0 do Benfica, apesar de, como já temos vindo a dizer, apesar de ser um dos plantéis mais fracos do Porto e vermos também o investimento que foi feito na equipa do Benfica, é inadmissível o Porto levar 5-0 do Benfica. Portanto, ontem o Benfica levou 5-0 do Porto, acho inadmissível. Tanto que é inadmissível que o Presidente Rui Costa sentiu necessidade de vir falar aos adeptos no final do jogo, quase que a corrigir aquilo que foi dito pelo treinador Roger Schmidt na conferência pós-jogo. Sim. E, portanto, sim, assumiu-se como o principal responsável, dizendo, assumindo-se como presidente, mas no fundo falou e nada disse, não é? Porque disse o politicamente correto. Já sabe que toda a gente vai no Benfica escalpelizar a exibição fraquíssima, mas já devia ter analisado noutros jogos. Sim. Enfim. Para concluir, Rui, houve muitos benfiquistas que tiraram o mérito à vitória do Porto contra o Arsenal, dizendo que o Arsenal não estava nos seus dias. E ontem também, portanto, se o Arsenal não estava nos seus dias, o Benfica não sei como é que estava ontem. Para levar 5-0, pronto, deixo aqui esta pequena provocação a esses adeptos benfiquistas assim mais alucinados. Okay. E queria só dizer outra coisa, que é, não compreendo algumas decisões do Roger Schmidt, até porque o plantel foi praticamente o mesmo, houve assim algumas alterações, mas foi praticamente o mesmo do jogo contra o Sporting para a Taça de Portugal. Tudo bem que também o Benfica, a certo momento, desligou-se do jogo por alguma fadiga, algum cansaço por ter jogado a meio da semana. E a expulsão também. A expulsão do Otamendi. Mas não consigo compreender algumas decisões do Roger Schmidt, porque parece que se quer autoprejudicar e prejudicar o Benfica, porque os jogadores jogam fora do seu lugar, prejudicam-se uns aos outros, de jogadores que parece que não têm ritmo para o nosso campeonato, como o Jorge referiu o exemplo do Coxu. E pode ser que estes 5-0 e a humilhação de ontem sejam abre-olhos para o Roger Schmidt. Daqui para a frente ele começa a apostar nas peças corretas, nomeadamente Florentinos, David Neres, o Tiago Gouveia. Portanto, vamos ver se o Roger Schmidt tira alguma ilação do jogo de ontem. Mas, no fundo, estás aqui a corroborar com a frase da semana que ou ele é burro ou está a fazer de propósito. Diogo, deixa-me só dizer o seguinte, não é só a humilhação aos benfiquistas e relativamente ao Porto, porque até os próprios portistas contra o Arsenal não contavam que o Porto fizesse uma exibição daquelas, não é? Sim. Bem, aqui, o que está em causa aqui neste jogo do Porto com o Benfica, o 5-0, é que é preferível o Benfica ter perdido por 5 ou 6 ou 7, que já perdeu e até ganhou campeonatos, nomeadamente contra o Sporting, quando foi de 7-1, mas tem impacto os 5-0. Se tivesse perdido por 1 ou 2 ou 2-1 ou qualquer coisa, não tinha impacto nenhum. Este 5-0 vai ter muito impacto, nomeadamente para o treinador do Benfica. Sim. E isto passava 9 pontos de avanço, o Benfica veio aqui jogar ao Dragão, perdeu para 1-0, ou 2-1, ou 2-0, não se passava nada. Era uma derrota normal. Agora, o anormal é vir com uma equipa destas, um treinador que não sabe o que está a fazer, está completamente desagregado disto, está a fazer de propósito, e já vamos falar à frente aqui o que eu digo aqui no Sporting, e portanto vai ter um grande impacto esta semana. E tem aí um jogo à perna chamado Rangers. Só mesmo para concluir, se formos a analisar as exibições e os jogos do Benfica este ano,
tudo que foram assim jogos de uma exigência maior, o Benfica deixou muito a desejar. Claro, E até menor. E até menor. Aliás, este resultado eu resumiria numa simples frase. Isto é uma crónica de um desastre anunciado. Claro. Que só tem vindo a ser adiado porque o Sporting esmagou, acho que ainda mais o Benfica do que o Porto, em termos de futebol jogado, de superioridade, de incapacidade do Benfica de passar do meio campo. O Porto, como tu referiste, a meio marca um golo, depois não se catapulta para uma exibição avassaladora por erros de passes, erros de ligação de setores. Portanto, faz uma primeira parte algo não condizente até com o próprio resultado. Os golos caíram-lhe um bocadinho do céu, não é? Não é por força de uma exibição muito convincente. Presumo que contra o Arsenal tenha sido muito mais intenso, muito mais concentrado no jogo. Agora, este Benfica, a jogar assim, não ganha a ninguém. Nem ao Porto, nem ao Santa Clara. Penso eu, mas é a minha opinião. Entretanto, também antes, o líder do campeonato, ou ainda não era líder, mas passou a sê-lo, o Sporting, aparentemente no resultado, é um resultado escasso, é um resultado tangencial, ganha por 3-2, sofre 2 golos, o Sporting tem-se mostrado algo vulnerável, mas penso que ganha justamente ao Farense e será possivelmente o principal candidato ao título. O que é que tu dizes sobre o que eu disse, que eu referi agora sobre o Sporting? Sim, vou só comentar. Foi uma vitória difícil em termos de resultado, não em termos de exibição do Sporting, contra uma equipa que sabe jogar a bola, com uma ideia boa de jogo, alguns bons jogadores, e até, atenção, que já tinha empatado na Luz 1-1. Sérgio? 1-1. Mas uma vitória justa. Não, mas uma vitória justa, onde mais uma vez se nota, até para os que nada percebem de futebol, como esta equipa sabe jogar a bola e os seus jogadores, além de serem bem treinados, os do Sporting, sabem o que fazer dentro do relevado. E até Mourinho se dá ao luxo de alterar a defesa. Coates por Diamond, Inácio por Mateus Reis e Quaresma por São Justo. E ainda Daniel Bragança por Morita, o melhor em campo contra o Benfica, na minha opinião. E nada se nota. E claro, o monstro Gyökeres, que o Benfica não quis, é preciso frisar isto, e preferiu Tengsted. Qualquer ceguinho nota a diferença e só custou mais 5 milhões. Com esta vitória e a derrota do Benfica no Dragão por números escandalosos, o Sporting passa para a frente com um ponto de avanço. A razão tinha o Rubem Amorim, que dizia que ainda se ia ver na frente antes do jogo de jogar com o Famalicão. Cá está. Ele adivinhou. E ainda tem um jogo fora, o Famalicão. E 7 pontos sobre o Porto, que podem ser 10 de momento. É a equipa que melhor joga a bola e está com mérito na frente do campeonato. Além de que, para mim, tem o melhor treinador do campeonato. Lembram-se de ter dito aqui, o ano passado, e Amorim ficou em 4º lugar, é bom que se lembre isto, que trocava de caras por Roger Smith. Ainda mantenho a mesma opinião. Na altura, contra muitos benfiquistas. Mas hoje, se calhar, já me começam a dar razão. Uma boa arbitragem, globalmente bem, o Cláudio Pereira, e o VAR Bruno Esteves, relativamente a este jogo. Diogo Leite, confirmas que o Sporting é a melhor equipa do campeonato, daí o Porto vai ter muitas dificuldades em chegar ao primeiro lugar? Sim, concordo. Aliás, nos primeiros programas tive que me defender porque os espectadores até achavam que eu era sportinguista com a quantidade de elogios que eu fazia ao Sporting. Mas já tenho vindo a dizer desde o início... Mas passa a bola é um programa isento, sim. Mas tenho vindo a dizer desde os primeiros programas que o Sporting é a equipa que joga melhor futebol, tem sido a mais consistente e isso nota-se na tabela classificativa. Agora, nos últimos jogos, o Sporting tem sido duas equipas nas duas partes. Primeiras partes fantásticas, segundas partes assim. Na Taça de Portugal contra o Benfica, portanto, o Sporting foi vacilador na primeira parte e na segunda parte adormeceu um bocadinho. Contra o Farense foi a mesma coisa. Tudo bem que se calhar o Sporting tenta fazer alguma gestão de esforço, porque realmente nota-se que há muitos jogadores que estão com fadiga, nomeadamente o Gyökeres, o Pedro Gonçalves, o Edwards estava muito cansado, o Nuno Santos também. Portanto, é normal que os jogadores, se estiverem a ganhar por 2-0 ou mais, tentem fazer ali uma gestão de esforço, até porque
aproximam-se jogos muito importantes, nomeadamente na Liga Europa, para o Sporting. Agora, é indiscutível o mérito da vitória do Sporting, porque o Sporting ganhou o jogo de forma justa, apesar de ter sofrido ali aqueles 2 gols do Farense. Eu penso que também há aqui no Sporting e excesso, tens o cansaço, começa a haver um excesso a dada altura, dada a facilidade com que joga a bola e em que os automatismos aparecem com uma clarividência fora até do normal. Começa a haver um excesso de tismo, começa a haver toques de bola, começa a haver calcanhares, começa a haver jogar um bocadinho para a plateia. A plateia entusiasma-se, os jogadores entusiasmam-se e depois tem alguma dificuldade quando aparece golos inesperados, como ontem o do Farense foi um golo fantástico, mas que foi completamente contra a conta do jogo. O Sporting depois também tem dificuldade em voltar ao que estava a fazer. Sim, exatamente. Foi isso que me pareceu ontem, pelo menos. Concordo a 100% com isso. Aí tem mesmo algum excesso de confiança, porque o Sporting até sofre os 2 gols do Farense por lances que não são habituais. Não, o princípio da segunda parte é catastrófico para o Sporting. O Farense tem uma bola à barra, o Farense ronda ali a área do Sporting e acaba até por fazer o empate. Valeu ao Sporting, que foi que 3 minutos depois consegue marcar o terceiro golo e repor a vantagem no marcador. Até mesmo o segundo golo do Farense, o golo é de canto. Se formos analisar os golos que o Sporting sofreu esta época de canto, não me lembro de nenhum, ou se sofreu foram 1 ou 2. Agora, o Sporting tirou proveito da derrota do Benfica para se isolar na liderança e tendo em conta que tem a total jogo a menos com o Famalicão. Agora, é o principal candidato, acho que sem dúvida. Sendo adepto portista, o que joga... Sendo adepto portista, o Porto deve se concentrar mais com o Benfica do que propriamente com o Sporting, porque sinceramente eu acho que o Sporting está mais cansado. O Porto tem que ir jogo a jogo e ver o que dá. Os outros já não depende dele? Não depende dele, portanto tem que cumprir a sua missão, que é ganhar os jogos e esperar que os outros escorreguem e percam pontos no caminho. Entretanto, o futebol não para, sobretudo a Europa League. O Sporting quarta-feira vai receber um adversário que não pode facilitar competitivamente, tem que jogar os 90 minutos completamente concentrado com a Atalanta, e o Benfica joga com o Rangers, que pode não jogar grande futebol, mas penso eu que uma equipa escocesa é sempre uma equipa que começa o jogo a 100 e acaba a 100. Fernando Jorge, uma perspectiva sobre estes 2 jogos que se vão realizar durante a semana? Acho que o Sporting aqui com o Atalanta já conhece agora a maneira de jogar o Rubem Amorim. Ele ficou surpreendido no primeiro jogo, nós dissemos cá isso. Depois retificou na segunda parte e até podia ter ganho o Atalanta cá. Depois lá em Itália empatou. Portanto, mas de qualquer maneira é um jogo contra uma equipa difícil, com um bom treinador. Portanto, está 50% para cada lado. É muito difícil um prognóstico para este jogo. Relativamente é a minha ideia. Relativamente ao Benfica com o Rangers. O Rangers joga um bocado a Porto, em termos de entrega. Não é uma grande equipa, mas tem uma entrega total. Estas equipas britânicas correm muito. São muito físicos. Sim, são muito físicos. E, portanto, vão ter grandes facilidades, nomeadamente no meio-campo. A não ser que o treinador Roger Smith se lembre de pôr os jogadores nos seus devidos lugares. Claro. Aí já o Tugal cantará, como costuma dizer. Mas vamos ver agora se vai haver afronta ou não em termos do treinador para a massa associativa do Benfica, não é? Porque este foi um impacto muito grande. Vamos ver a equipa que o Benfica vai apresentar na quinta-feira. E por aí já se vê se o treinador aprendeu alguma coisa, se vai ter um retrocesso na maneira como está a levar o Benfica para a frente ou para o Benfica a jogar. Portanto, é tudo muito, muito difícil, porque não é um treinador... Não é um treinador que a gente possa dizer assim, repara, o Amorim a gente já sabe como é que vai jogar com o Atalanta. Nós temos uma noção mais ou menos, parece que estamos aqui a ver o jogo já contra o Atalanta, da maneira como joga o Sport. Se fosse o Porto, que vai jogar com o Arsenal, embora seja um jogo difícil, porque é lá na Inglaterra, complicado, a gente sabe mais ou menos como é que o Porto vai jogar. Não é? Sim. Pronto. Depois pode correr melhor ou pode correr pior. O Benfica é uma grande incógnita neste momento. Com este 5-0 abalou a estrutura. Sim. Abalou a estrutura do Benfica, abalou o treinador. Portanto, não sabemos que equipa é que ele vai apresentar. Portanto, não podemos dar um grande diagnóstico. É uma equipa, atendendo ao plantel, quer do Benfica, quer do Rangers, o Benfica com os melhores e com um bom treinador é uma equipa ao alcance do Benfica, sem dúvida nenhuma. Da maneira como isto está,
Não sei. É imprevisível. Diogo Leite, é a minha opinião. O Sporting tem um grande obstáculo chamado Atlanta. Penso que vai fazer um futebol de alguma forma lento para atrair os italianos, para tentar que os italianos saiam do seu meio campo para poder lançar Jóqueres, porque o Sporting também realmente, como tu disseste, não parece bem fisicamente. E o Atalanta, como equipa italiana e das boas equipas italianas, penso que fisicamente estará mais forte que o Sporting. E também tem bons jogadores, como é óbvio. E isto, como é duas mãos, não vai ser decidido, penso eu, logo no Estádio de Alvalade. E o Benfica Rangers será um Benfica que, se for com este meio campo, terrinho para o Rangers e o Rangers pode perfeitamente ganhar, não sendo um Futebol Clube do Porto, nem tendo as individualidades do Futebol Clube do Porto. Esta é a minha previsão, mas qual é a tua? Relativamente ao jogo do Sporting com a Atalanta, o Sporting na fase de grupos teve muitas dificuldades, até porque o Jorge na altura fez questão de salientar o esquema tático da Atalanta, que é aquela questão da marcação homem a homem. Penso que o Sporting não terá tantas dificuldades nesse sentido agora, porque já conhece melhor o adversário, já conhece melhor os jogadores. Agora, a questão principal será mesmo... O contrário também se aplica, Sim. Mas a questão principal será mesmo a condição física dos jogadores, porque se formos a ver, o Sporting tem um plantel curto comparativamente, por exemplo, com o Benfica, porque o Benfica até podia apresentar uma segunda equipa contra o Rangers e ser uma equipa competitiva. O Sporting tem a primeira linha e a segunda linha já não é tão forte e, portanto, acredito que se os jogadores forem jogar contra a Atalanta em subrendimento, com fadiga e até possibilidade de haver lesões, nomeadamente já houve uma do Trincão que estava em grande forma, o Sporting irá ter algumas dificuldades. Mas ele já jogou e vai ser titular contra o Atalanta. Já descansam alguns, uma horita e tal. Se me permites, essa história do Benfica ter duas equipas é uma grande falácia. Mas duas equipas em que é? Então o Benfica joga sempre com os mesmos jogadores. Os outros nós não sabemos se são bons. A máquina de marketing do Benfica é que põe sempre os jogadores dos píncaros. Agora eu sei lá se o Rollweiser ou aquele argentino que chegou agora, se é bom jogador, se o Pestiani é bom jogador, se o Tomás Araújo é bom jogador, se jogou meia dúzia de jogos e intermitentes. Porquê é que toda a gente diz que o Benfica tem duas equipas? Eu não percebo. Toda a gente e o treinador, que o treinador diz todos top. As pessoas dizem que o Benfica tem duas equipas a nível de investimento. O nível do investimento. Se vamos a ver o investimento que o Benfica fez comparativamente com o Sporting, é o nível do investimento. Há uma diferença muito grande. E partindo do princípio do investimento que o Benfica fez... Ao nível do investimento, é vergonhoso para o Benfica apresentar estes jogadores a este custo. Mas se formos a ver quanto custou a equipa principal e quanto custou o banco que o Benfica tem, assume-se logo que o Benfica tem duas equipas, porque o Benfica tem cerca de 60 ou 70 milhões no banco. Claro que sim. Mas mesmo assim, o Benfica... Basta ter lá os 3 pontos de lança. Sim, mas o dinheiro não é tudo. Então o Arsenal chegou aqui ao Dragão, tinha que dar 10-0. Porque o Arsenal tem um investimento fabuloso, de cerca de 1.000 milhões ou perto disso. Então... E o Porto está em retração, então o Porto tinha perdido por 10-0. Mas depois aí entra o handicap dos treinadores. O Benfica contra o Rangers. Estão lá para fazer alguma coisa. Não esquecer que o Rangers, apesar de ser uma equipa acessível para o Benfica, na minha opinião, vai imprimir na Liga Escocesa. É uma equipa que aproveita muito os lances de contra-ataque e, portanto, o Benfica vai ter que ter muita atenção nessas situações. Agora, a realidade e que os benfiquistas devem refletir é que o Benfica, este ano, jogos assim de grau de dificuldade maior, teve muitas dificuldades. Na Liga Europa, por exemplo, contra o Toulouse, passou a eliminatória sem saber como, porque na primeira mão, no Estádio da Luz, ganhou o jogo com aquela grande penalidade a acabar o jogo, e lá em Toulouse foi um milagre ter conseguido segurar o empate. Agora contra o Rangers, vamos ver se o Benfica realmente responde a esta cabazada que levou do Porto, ou se realmente o Roger Schmidt mantém esta postura assim de não saber o que fazer e a continuar a apostar nos mesmos jogadores e nos jogadores fora de posição. Portanto, é como vai de encontrar o que o Jorge referiu, que é uma incógnita, e vamos ver se realmente o Roger Schmidt aparece aqui com alguma surpresa. Nós geralmente terminamos, e vamos terminar com a Premier League, e a Premier League, para além de ser a liga mais conceituada do mundo, caracteriza sobretudo porque os jogadores correm. E futebol é correr.
E o Rangers, penso eu, à imagem de uma equipa britânica, vai correr. E o Benfica não corre. Portanto, se o Benfica não corre, é contra todas as normas do futebol. Porque o futebol é correr e a Liga Inglesa caracteriza-se, é espetacular, porque todos os jogadores correm, todos os jogadores lutam, todos os jogadores lutam e de forma, e aí também a grande distinção, de forma, na esmagadora maioria, correta, sem querer agredir o adversário, simplesmente procurando jogar a bola e também tendo arbitragens que, sabe, na maioria dos casos, também se enganam, como é óbvio, na maioria dos casos privilegia as entradas que são para a bola ou aquelas que são maldosas. Mas, portanto, o Benfica, se apresentar este futebol de não correr, arrisca-se a perder com o Rangers, como se arrisca a perder com qualquer equipa no mundo que corra. Mas tu vês todos os treinadores, Premier League, mas tu vês todos os treinadores na Premier League, além das equipas todas serem competitivas, os treinadores também são competitivos. Tu aqui vês o do Benfica com as mãos nos bolsos. De quase 90 minutos, não é? Premier League, Liverpool, nos descontos, praticamente em cima da hora. Que não mereceu. Aquele jogador do Benfica, o Darwin Núñez, salvou-os realmente com um excelente golpe de cabeça. E ele que estava a ser, pelos vistos, caricaturado como um grande flop pelos adeptos da equipa adversária, vingou-se no último lance do jogo e manteve o Liverpool como primeiro classificado. O que é que te apraz referir sobre a Premier League nesta jornada? Esse jogo do Liverpool contra o Nottingham Forest já se previa um jogo muito difícil. Aliás, os comentadores estavam a dizer que a última vitória do Liverpool no Nottingham Forest foi há muitos anos, apesar de que o Nottingham Forest teve passou pelas divisões secundárias. Exatamente. E, portanto, foi um jogo com poucas ocasiões de perigo, assim, um jogo muito de meio campo. O Nottingham Forest adotou assim um esquema tático mais defensivo, no Espírito Santo também um treinador especialista no que toca a processos defensivos. Sim, e felizmente, enquanto simpatizante do Liverpool, no final do jogo o Darwin Núñez conseguiu dar o gol da vitória ao Liverpool, já assim num ato de desespero, porque já o Liverpool já estava naquela postura de bombardear a área do Nottingham Forest com bolas, cruzamentos. Portanto, o gol nasce assim, meio atabalhoado, mas felizmente a bola entrou. Mas é um bom lance de cabeça. Sim. Havia dúvida se o Darwin não estaria em fora de jogo, mas felizmente não estava, e portanto o Liverpool conseguiu os 3 pontos. Relativamente ao Chelsea, que foi a jogar a casa do Brentford, o Chelsea empatou. O Chelsea que levou assim uma cacetada, por assim dizer, porque perdeu a final da Taça da Liga com o Liverpool, e portanto previa-se que neste jogo podia dar assim uma resposta positiva, mas mais uma vez empatou 2-2 e cada vez se afunda mais na tabela classificativa. O Tottenham, a equipa ali do Jorge, ganhou 3-1 ao Crystal Palace, apesar de ter estado a perder por 1-0. Teve 0-0. Mas depois conseguiu dar a volta. E para concluir, ontem foi o jogo cartaz, o City com o United, que eu estava a contar que o United conseguisse ajudar a dar assim uma ajuda ao meu Liverpool, e parecia que ia conseguir dar porque estava a ganhar 1-0, mas depois o City, com aquele poderio ofensivo que tem, conseguiu dar a volta ao resultado, conseguiu desbloquear a defesa do Manchester United, e ganhou 3-1. Foi um jogo com pouca história, no sentido que o United marcou aquele grande gol do Rashford, que foi assim, no desenrolar da partida. Foi assim surpreendente, não se estava à espera que o Rashford conseguisse marcar um gol daqueles. Mas a partir do momento que marcou o golo, foi praticamente defender, segurar o 1-0, e o City depois, até há aquele lance caricato do Haaland a acabar a primeira parte, que o Haaland falha aquele golo que até nem é característico nele, e depois a segunda parte foi toda do City, ganhou por 3-1, mas até podia ter ganho por mais. E, portanto, o City é um golo compulsor. O City cumpriu o seu dever, tendo em conta que na próxima jornada vai ser Liverpool-Manchester City, e, portanto vai ser um jogo muito decisivo para as contas do campeonato. E o Arsenal joga hoje, vamos ver também o que é que o Arsenal faz, tendo em conta que o Arsenal é o terceiro classificado, e portanto vamos ver se consegue acompanhar, se consegue acompanhar o Liverpool e o Manchester City. Sim, pronto, e está tudo dito. Despedimos com toda a amizade e desejamos uma ótima semana. Obrigado e boa semana para todos.